Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, verso de número 19. A palavra de Deus diz assim: Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema experiências amargas. Quando nós nos deparamos com esse versículo, nós podemos observar logo de imediato que Paulo estava enfrentando uma situação amarga, uma experiência amarga, uma situação difícil. E para que eu e você possamos entender então o que está acontecendo, nós precisamos então voltar um capítulo e perceber o que acontece em Antioquia e também o que acontece em Icônio. E quando nós então observamos no capítulo de número 13, versos 45 e 46, nós vamos perceber que em Antioquia, Paulo havia pregado para uma multidão de pessoas, havia feito uma exposição bíblica de todos os acontecimentos da época de Moisés até João Batista. Ele havia apresentado ao Senhor Jesus Cristo aos judeus que ali se encontravam juntamente com os gentios. Contudo, da parte dos judeus há uma rejeição com relação a Jesus. E em virtude disso, Paulo ele está dando ênfase a pregar a palavra de Deus para os gentios, os quais, por sua vez, vão pedir para Paulo que no próximo sábado estivesse lhes pregando as mesmas coisas, porque a palavra de Deus, sem dúvida, vai falar profundamente ao coração destes. No entanto, nós podemos observar então o que os versos 45 e 46 vão nos relatar no capítulo 13 de Atos, quando nos diz o seguinte: Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas, como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então perceba você a inveja, a blasfêmia e a contradição, que eram três ferramentas muito poderosas na mão desses judeus para tentar manipular as pessoas e fazer com que essas perdessem o foco em relação à palavra de Deus. Esses então se opunham ao que Paulo e também ao que Barnabé estavam fazendo. Então nós podemos observar que em Antioquia já começa toda essa situação difícil, essa situação complicada. Mas como se não bastasse, quando Paulo e também Barnabé chegam a Icônio, eles começam a pregar a palavra ali em Icônio, e nós podemos observar que em Icônio aconteceu uma segunda experiência desagradável para Barnabé e para Paulo. Eles, quando começam a pregar a palavra de Deus, havia também um público de judeus ali. E aqueles judeus invejosos da cidade de Antioquia, eles vão agora contagiar as pessoas daquele lugar também. Vão envenenar, vão causar naquele lugar um tumulto. E isso nós podemos observar, essa segunda experiência amarga de Paulo e Barnabé, nos versos de números 4 a 6 no capítulo 14, que diz o seguinte: Mas o povo da cidade dividiu-se, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas. Então note você que experiência amarga agora vivida pelos apóstolos também em Icônio. E agora eles estão então partindo para Derbe e Listra. E quando então eles chegam ali, imediatamente Paulo vai observar que havia um homem coxo naquele lugar. E Paulo, olhando para esse homem, fitando-o, ele vai dizer para esse homem, para que esse homem se colocasse de pé. E esse homem, então, consequentemente, é curado. As multidões, ao ver o que haviam acontecido, para a surpresa de Barnabé e Paulo, que esperavam que esses, por vez, viessem a glorificar ao Senhor Jesus, viessem
a exaltar o nome de Deus, fazem algo completamente diferente disso. Eles vão olhar para Paulo e vão olhar também para Barnabé e vão entender que esses dois homens eram deuses, que eram deuses chamados Júpiter e Mercúrio. Então note você o que vai acontecer como uma terceira e amarga experiência vivida por Barnabé e Paulo, registrada no capítulo 14, versos 11 a 15, quando diz o seguinte: quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então percebam que experiência ruim foi agora vivida por eles. E como se isso fosse pouco, então, esses, por sua vez, agora são arrastados. Paulo agora é apedrejado, Paulo é arrastado para fora da cidade de Listra e Derbe, isso por conta dos judeus invejosos. Então esse homem, ele vive experiências amargas. E talvez você que está escutando essa mensagem tenha vivido ou tem vivido dias difíceis em sua vida, dias amargos, dias que com certeza vão contribuir para você encontrar-se desmotivado, para você não ver esperança, não ver motivos para continuar a caminhada. Mas eu quero lhe mostrar algo. A palavra de Deus vai nos mostrar que mesmo vivendo tudo isso, tanto Barnabé como Paulo, eles não deram maior ênfase e valor às experiências amargas. Pelo contrário, eles enxergaram que mesmo com todas essas experiências amargas, eles tiveram frutos, eles tiveram bons resultados, eles tiveram algo no qual eles deveriam dar o devido valor. Eles então enxergam que passaram por todas essas dificuldades, por todos esses problemas, assim como muitas vezes você passa. Então foque não nas experiências amargas, mas naquilo que de bom você pode tirar nisso. E foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Nos diz os versos de número 21 e 23 do capítulo 14 o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Então perceba você que apesar de tudo o que passaram, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas através das experiências amargas, Paulo e Barnabé preferiram entender que em cada lugar Deus estava operando a sua bênção. Que Deus nos abençoe.